Antes de dar continuidade ao nosso estudo sobre oração, eu quero passar para você 2 versículos do Salmo 21 que dizem assim: porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Jesus ensinou que é preciso ter fé em Deus. Esse versículo diz: porque o rei confia no Senhor, nunca vacilará. Nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdotes. E por confiarmos nele, e diz aqui, pela sua misericórdia, nunca haveremos de vacilar. Mas isso porque confiamos no Senhor. Porque o rei confia no Senhor, nunca vacilará. No dia em que nós deixarmos de confiar, nós vamos vacilar. Mas porque confiamos, não vacilaremos. Mas que diz aqui no versículo 8: a tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Não é uma coisa maravilhosa isso? É promessa de Deus para nós. Nós temos que vigiar na palavra, porque só assim a nossa esperança ela é renovada, a nossa fé fortalecida e a nossa oração se torna uma arma infalível contra as forças do mal. Mas Jesus disse que é preciso ter fé em Deus. Não fé em outra coisa. Fé em Deus. A fé em Deus ela é uma fé sobrenatural. É algo que eu não posso ver, não posso tocar, mas posso sentir. Mesmo que eu não sinta, o simples fato de eu saber que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender e voltar atrás naquilo que ele disse, isso já me dá a certeza de que eu receberei a minha bênção. A fé verdadeira ela se baseia na palavra de Deus, não nos nossos sentidos, não nas nossas emoções e nem tampouco naquilo que os nossos olhos veem, mas sim na certeza de que Deus fará tudo aquilo que ele disse. Isso é a fé. Não tudo o que eu imaginar que ele fará, mas que ele fará tudo o que ele disse. Isso é ter fé em Deus. É saber que a minha petição ela será atendida quando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. Tudo que eu pedir de acordo com a palavra dele, ele me ouve. E se ele me ouve, eu sei que eu alcancei o que eu pedi. Não importa se é algo impossível. O impossível para Deus simplesmente não existe. No último culto nós vimos que se tem uma coisa que o inferno detesta, é quando 2 ou mais pessoas se reúnem para orar acerca de qualquer coisa. Porque Jesus afirmou que o Pai não deixará de atender tal pedido. Quando 2 ou mais começam a concordar em oração, o inferno estremece. Porque onde 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, o próprio Senhor Jesus se faz presente ali. E essa oração, onde 1 ou mais pessoas concordam no mesmo propósito, ela é infalível. Jesus declarou: em verdade eu te digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Tem gente perdendo bênção porque não está agindo de acordo com o que Jesus ensinou. Não está usando a palavra que Jesus te deu para usar. Ele falou: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas você vê o mal na sua vida e não amar. Você parece que tem vergonha de pronunciar a palavra de Deus. E é ela que te dá a vitória. Jesus disse mais, ele disse: ainda vos digo mais. Se 2 de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha a importância de você
ouvir a pregação. Nós estamos agora reunidos em nome de Jesus. Não importa que eu esteja distante de você fisicamente. Nós estamos juntos, unidos na fé, reunidos em nome dele. E nessa hora, aquilo que nós concordarmos na mesma fé será feito pelo Pai que está no céu. Foi isso que Jesus disse. Agora, se você estiver unido presencialmente, fisicamente, com mais pessoas, melhor ainda. Então observe que Jesus não falou que você tem que estar na igreja, não. Ou que você tem que estar participando de um culto religioso, não. Ele falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Pode ser na sua casa, na sua sala de estar, na mesa do almoço, do jantar. Onde se reunir em nome dele, para ouvir a palavra dele, para falar de acordo com a palavra, para concordar no mesmo propósito, ali ele está presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E Jesus ainda acrescentou mais. João 14,14 diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então o que Jesus está dizendo aqui é que em qualquer lugar no qual 2 ou mais pessoas estejam em concordância, lá ele estará com elas para fazer a oração valer. Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então preste atenção aqui que isso é uma coisa muito importante. Muita bênção a gente perde porque não cremos e não praticamos a palavra. A partir do momento que Jesus nos deu autoridade e poder para ligarmos ou desligarmos qualquer coisa aqui na terra, e ele garantiu que isso se fará no mundo espiritual, só não tem vitória quem não crê. Porque grande parte das pessoas, ao invés de crer no Senhor Jesus, crer naquilo que ele falou e usar a fé em nome dele para amarrar o diabo, elas estão deixando o diabo amarrar a vida delas. E é preciso que nós aprendamos a reagir segundo a Escritura. Nós temos que agir conforme a Escritura. Se Jesus falou, o que ligardes na terra será ligado no céu, quando um mal qualquer vem me atacar, o que eu tenho que fazer? Usar a autoridade que ele me deu e amarrar este mal, proibir de agir na minha vida. Está acontecendo alguma coisa errada com você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Enfim, use a autoridade que Jesus te deu. Não está conseguindo? Então convide outra pessoa para orar juntamente com você. E com fé na palavra de Deus, use a autoridade que foi concedida por Jesus para amarrar o mal e mandar embora. O erro de muitos é, diante de um problema qualquer, ficar orando e pedindo a Deus para resolver a situação. Está errado. Não é assim que se deve orar. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu não vou dizer que está completamente errado não, mas não é a oração da fé. Eu posso pedir a Deus para me ajudar? Posso. Mas a oração da fé é diferente. Ela é uma oração poderosa. É uma oração onde eu confirmo, onde eu falo de acordo com o que a palavra diz e vejo o resultado. Esse negócio de oração passiva é coisa de religioso. Jesus disse, o justo. Quem que é justo? Justo é aquele que pratica a justiça. E o que praticar a justiça, espiritualmente falando, praticar a justiça é você praticar a palavra de Deus. É você fazer conforme o Senhor Jesus mandou fazer. Então, quando diz o justo viverá pela fé, significa que nós temos que colocar a nossa fé em prática se nós quisermos ter a vida. Aquela vida que Jesus prometeu nos dar. A vida abundante que ele veio nos trazer. Ao invés de orar pedindo para Deus resolver o nosso problema, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? O que diz a Escritura? Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos ver o que diz lá. Está escrito assim, a palavra está perto de ti. Qual palavra? A palavra de Deus, claro. Na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que temos pregado. Então veja que agir pela fé é você crer com o coração,
e confessar com a boca. Quando os discípulos estavam admirados, olhando para aquela figueira que Jesus amaldiçoou, vendo que ela havia se secado completamente, desde as raízes, o Senhor disse para eles: tende fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É ter certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Isso é ter fé em Deus. Então, disse-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mas aí o que acontece? A pessoa está com um monte de problemas e ela não confessa a palavra de Deus. Ela não vira para o problema dela, chama ele pelo nome e diz: olha, você vai sair daqui e vai se lançar no mar, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito, e Jesus falou, que se eu disser a você: ergue-te e lança-te no mar, você vai sair daqui e vai se lançar no mar. Isso vai ser feito porque eu creio no meu coração e não duvido. E tem que ser feito e vai acontecer. Quando nós confessamos a palavra, ou seja, quando nós damos voz à palavra de Deus, quando nós mencionamos com fé, com certeza, aquilo que Ele falou e exigimos que seja feito, isso é feito. Quando nós fazemos conforme Ele mandou, o milagre acontece. Porque o Senhor disse: eu vigio sobre a minha palavra para cumprir. Deus vigia a palavra dele. Tudo quanto saiu da boca dele, ele é vigilante sobre aquilo para cumprir, quando ela for mencionada. Agora tenha certeza de uma coisa: poder na oração tem aquela pessoa que é de Deus. Não pense qualquer um que pode simplesmente pegar a Bíblia, citar, e que Deus vai responder, vai lhe atender em tudo que Ele deseja. Porque o Senhor também disse: eu honro aos que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Então tem muita gente orando e não consegue nada. Por que não consegue? Primeiro, porque ela não tem fé de verdade. Porque se ela tivesse fé, ela respeitava a palavra de Deus. Quando a pessoa não respeita, não adianta ela pegar a Bíblia e citar aquilo que Jesus disse, aquilo que está escrito, porque não vai funcionar. Ela não honra a Deus. Ela não faz parte da família de Deus. Ela não tem o direito de tomar o nome de Deus. Porque quem tem direito de usar o nome são os filhos. A estes pertencem o nome. Mas a pessoa que não honra a Deus, elas estão desprezando a palavra, também elas serão desprezadas. Então, está escrito no Salmo 50, versículos 16 e 17, diz assim: também ao ímpio Deus diz: que fazes tu em recitares os meus estatutos, e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Então veja bem, nós estamos já, esse é o 7º culto, ensinando a respeito de oração, falando a respeito da oração. E vai ter gente que vai ouvir tudo isso e depois vai falar: não funciona, não funcionou, é tudo mentira. Mas não é não. Mentira é o diabo que está colocando no coração dela para ela não obedecer e não respeitar a palavra de Deus. Porque ela, vivendo errado, ela não tem nenhum poder, nenhuma autoridade sobre o mal, porque ela está fazendo a vontade do bicho. Agora, quando você começa a respeitar a palavra de Deus, se corrige dos seus erros, se converte do seu mau caminho, você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você passa a ser um filho, uma filha de Deus. Você passa a ter o direito de usar o nome da família, o nome de Jesus. Esse nome é que faz a coisa acontecer. Então, Deus promete aqui honrar aqueles que honram a Ele. Como é que eu honro ao Senhor? Vivendo de acordo com a palavra. Não sendo um filho que envergonha, mas sendo um filho obediente. Eu honro os que me honram.
Os que me desprezam serão desmerecidos. Não compete a mim fazer julgamento nenhum. Eu não tenho que julgar você. Eu estou dizendo isso porque às vezes você vem pelejando com um problema há anos e que não se resolve nunca. E que está aprendendo sobre a oração, mas também não está funcionando. Eu estou ensinando para você por que a sua oração não funciona. Porque a oração tem que funcionar. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Tudo quanto Jesus falou é. E não tem como não funcionar. Mas se você é uma pessoa que não tem dado importância à palavra de Deus, você não obedece o que a Bíblia diz, não aceita a correção, então não adianta. Porque na hora da necessidade, você vai querer recitar as Escrituras, mas você não tem parte nelas. João disse, aquele que diz que é de Cristo, deve também andar como ele andou. E tem muita gente que nunca vê o resultado das suas orações, porque não andam conforme a palavra. Então, se isso tem acontecido com você, se examine. Examine o seu modo de viver. O apóstolo Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. O pão e o vinho que na Santa Ceia simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, que foi dado por nós, é ele que nos une a Cristo. E essa união, ela é feita através da nossa obediência à palavra. Comer do pão e beber do cálice significa você se alimentar de Cristo. E se alimentar de Cristo significa você absorver cada palavra, cada ensinamento que foi dado e respeitar. E assumir aquilo na sua vida. Comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus significa você ocupar o seu lugar em Cristo, na palavra, cumprir o seu papel como um filho, uma filha de Deus. Não é só você ir na igreja e comer um pedaço de pão e beber um suco de uva que você está em comunhão com Deus. Comunhão com Deus tem aquela pessoa que vive a sua palavra. Conforme diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso é aquele que habita a palavra de Deus, que faz dela a sua morada. Aquele não é aquele que de vez em quando lê um versículo, aquele que de vez em quando escuta a pregação, concordo. Não. É aquele que habita a palavra. É aquele que diariamente medita na palavra de Deus, constantemente, e põe ela em prática. Esse descansa na sombra do Todo-Poderoso. Como assim? Descansa na palavra de Deus, porque sabe que tudo quanto Deus prometeu, Ele é fiel nas suas promessas e Ele vai cumprir. Então a este o Senhor prontamente responde quando Ele clama. Esse é aquele que come da carne e bebe do sangue de Cristo. Mas aquele que não se alimenta da palavra, esse não está comendo do corpo de Jesus. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando você lê a Bíblia todo dia, ouve a pregação, se expõe ao Senhor, tem uma comunhão sincera com Ele, você está comendo a carne dele. Quando você reconhece os seus erros e se converte, você está bebendo o sangue dele que foi derramado a seu favor. Jesus disse, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Você estará permanecendo em Cristo quando você se alimenta da palavra dele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, disse Jesus, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, conforme eu já expliquei, alimentar-se de Jesus é você se alimentar das palavras. Quem não se alimenta dele não permanece nele. Quem não lê a Bíblia diariamente não permanece na fé. Se perde, esquece as promessas. Quando vem o mal, a pessoa não tem força, não tem palavra para combater aquele mal. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Agora, se você é uma pessoa temente a Deus, que respeita a palavra, e mesmo assim não está conseguindo vencer uma determinada situação, preste atenção que agora eu estou falando de outro assunto. Você que é uma pessoa temente a Deus,
que respeita a palavra de Deus. Você crê, respeita, está orando, está buscando a solução de um problema e não está conseguindo, experimente parar de orar e começar a louvar a Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando nós oramos durante muito tempo buscando uma bênção e não a recebemos, a tendência é que o nosso coração, a nossa fé, comece a se esfriar. Quando oramos muitos dias e a resposta não vem, o nosso coração começa a enfraquecer na fé. O que não pode acontecer, mas geralmente acontece. E nessa hora, então, é bom parar de orar e começar a louvar. Começar a louvar ao Senhor. Quando nós trazemos à memória os grandes feitos do Senhor, nós fortalecemos o nosso coração e nós o mantemos livre das dúvidas que o inimigo tenta semear. E além do mais, quando nós exaltamos ao Senhor, confessamos a nossa inteira confiança nele. Deus se agrada do nosso louvor. E isso nos torna forte espiritualmente. Conforme está escrito em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. O que muita gente não sabe é que no louvor e na adoração tem tanto poder quanto há na oração. Tem hora que ao invés de orar nós temos que louvar. Louvar e agradecer a Deus pela vitória que nós esperamos. E aí ela vem. Tem hora que você tem que parar de ficar pedindo e exaltar o nome do Senhor, louvar o poderoso nome de Deus, as maravilhas que Ele fez. Comece a confessar tudo aquilo quanto Deus fez no passado. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a louvar as obras maravilhosas que Ele fez. E você vai ver que as coisas naturalmente vão se encaixando. Você vai ver que o poder de Deus vai descer sobre você e a situação vai se resolver. No capítulo 16 de Atos, nós temos a história de Paulo e Silas. História verdadeira. O que aconteceu com Paulo e Silas em Filipos. Eles foram presos, açoitados e foram colocados no cárcere. Está escrito assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos pregando o evangelho. Filipos era uma colônia romana e tinha ali uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. Era uma escrava e ela dava um grande lucro aos seus senhores. E quando ela viu Paulo e Silas, ela começou a andar atrás deles dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias ela seguia Paulo e Silas dizendo isso. Foi indo até que Paulo ficou incomodado com aquilo. E num determinado momento ele parou, se virou para a moça e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora o demônio saiu. Então o que aconteceu? Aconteceu que quando os senhores daquela jovem viram que ela não podia mais adivinhar coisa nenhuma, eles viram que a esperança do lucro dele estava perdida, então eles prenderam Paulo e Silas, os arrastaram até a praça, levaram eles à presença dos magistrados, diante das autoridades, e acusaram eles de estar perturbando a paz. E eles foram condenados, açoitados, e depois foram encarcerados, com os pés acorrentados. As costas deles estavam machucadas, sangrando, e ambos tinham dores pelo corpo inteiro.
Mas não pensa você que eles ficaram ali na prisão lamentando, reclamando. Não, de forma alguma. Diz a Escritura que por volta da meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Veja que eles não oraram para que Deus livrasse eles da prisão. Eles cantaram louvores a Deus. E os outros presos o escutavam. Está escrito assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Foi Lucas quem escreveu isso. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Só que ele esqueceu de mencionar aqui que além dos prisioneiros que estavam escutando Paulo e Silas cantar louvores, havia mais alguém. Havia mais alguém escutando. Deus estava escutando. E o que foi que aconteceu? Diz no versículo 26 que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Conclusão: foram libertos enquanto louvavam ao Senhor. Quando nós estamos dentro da vontade divina, nós não temos que nos preocupar com nada. Aconteça o que acontecer, uma certeza nós podemos ter: a luta não é nossa, mas é de Deus. Então, foi com essa certeza que Paulo e Silas, mesmo encarcerados, ao invés de ficar se lamentando, eles cantavam louvores. E o louvor nos aproxima de Deus. E há momentos em que nós precisamos aprender a descansar em Deus, a simplesmente confiar na palavra dele e deixar ele trabalhar em nosso favor. O apóstolo Pedro falou que nós temos de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. As nossas preocupações, anseios, temores anulam a oração. Tem hora que a nossa oração ela é anulada pelas nossas preocupações e anseios e pelos nossos medos. Então, certa vez Jesus disse: vinde a mim todos os que estai cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pessoa vai a Jesus. Muitas vezes ela vai, ela ora, entrega o fardo a ele, mas só entrega o fardo durante o tempo que está orando. Acabou a oração, o que ela faz? Ela pega o fardo de volta. Ela continua preocupada. Tem um problema, orou. Aí diz que entrega na mão de Deus. Mas acabou a oração, a preocupação não saiu, ela continua preocupada. Então quer dizer, ela não entregou o fardo na mão de Deus. Ela continua carregando o fardo. A pessoa não consegue se desligar do problema. Continua preocupada. Essa pessoa desperdiçou a sua oração. Está entendendo? Se você, quando tiver um problema qualquer, orou a Deus, colocou o problema nas mãos dele, terminou a oração, você continuou pensando naquele problema, continuou preocupado com aquilo, você anulou a sua oração. Foi desperdiçado, porque você não fez conforme Jesus disse. Ele disse: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e tê-lo-eis. Se eu orei e criei, por que agora eu vou ficar preocupado? Não, acabou. Foi feito. Não tenho mais que preocupar. Mas a pessoa não crê. Se tivesse crido, ela não continuaria preocupada, mas alegrar-se-ia com a bênção recebida. Veja que quando o rei Josafá orou, clamando a Deus que livrasse o povo das mãos dos amonitas e moabitas que vinham contra ele, Deus respondeu ele por intermédio de Jaaziel. Isso está escrito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Entenda que muitas vezes você ora e a resposta vem por outra pessoa. Deus envia alguém para falar uma palavra que é a resposta para você. Os moabitas e os amonitas se uniram para vir arrasar todo o povo de Judá.
O rei Josafá, então, ele orou clamando a Deus que livrasse o povo das mãos dos amonitas e moabitas, porque eram muito mais do que eles podiam enfrentar. E Deus, então, deu a resposta por intermédio de Jaaziel, que era um deles ali, dizendo que não se preocupasse, porque a peleja não era dele, era de Deus. E Josafá creu. O Jaaziel foi e falou com Josafá: ó, o Senhor mandou dizer que não se preocupe, porque essa peleja não é vossa, é de Deus. E Josafá simplesmente creu na palavra. E ele não se preocupou mais. É assim que você tem que agir. Quando você está com um problema qualquer, leu na Bíblia uma palavra, ou ouviu a pregação, uma palavra que falou a seu favor, creia, porque aquilo vai acontecer. Mas se você duvidar, você botou tudo a perder. Como diz, o meu justo viverá pela fé, não pelo que os olhos estão vendo. Os olhos de Josafá viu que vinha um exército muito maior do que o dele para destruí-los. Mas ele creu na palavra que Jaaziel falou. Não se preocupe, porque essa peleja não é vossa, mas sim de Deus. E ele creu nisso. E o que ele fez? Ficou preocupado? Não. Ele creu e ordenou então a todo o povo que orasse a Deus e cantassem hinos de louvores. E Deus deu o livramento para eles, sem que eles tivessem que lutar. Quem dera que todas as pessoas agissem assim. Não tinha mal que poderia se suster diante dela. Porque o que acontece? Se você diz para um doente que ele pode sair do leito de enfermidade porque Jesus já levou sobre si as doenças dele, ele até finge crer na hora, mas ele continua preocupado com a doença. Não é curado, porque ele não creu na palavra. E sabe quando ele vai ser curado? Quando ele entender o que Deus diz, quando ele compreender que Deus age pela fé. A coisa pode ser séria, tudo pode estar apontando para o pior, se você confiar de verdade no que Deus diz. Como é que Deus diz? Diz pela palavra, pela Bíblia. Pode ser quando você está lendo, pode ser quando uma pessoa prega a palavra para você. Aquela palavra que Deus te faz entender, aquilo é Deus falando com você. Se você crê naquilo, você vai ver a solução do seu problema, seja ele qual for. Então, quando recebeu a notícia de que os amonitas e os moabitas vinham contra eles para os destruir da face da terra, Josafá teve medo. Mas quando ele entendeu que Deus é quem iria pelejar por ele, então ele reuniu o povo e falou para o povo o seguinte, ele falou: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quem sabe essa palavra hoje não é para você, para o seu coração. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ele ordenou ao povo que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que eles começaram a louvar a Deus e se alegrar diante do Todo-Poderoso, o que aconteceu? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir. E eles vieram contra Judá e eles foram desbaratados. O inimigo se desespera, meu irmão. O inimigo se desespera diante da nossa confiança em Deus. Ele perde o rumo, fica confuso, entra em pânico, foge apavorado. O salmista diz no Salmo 77, versículo 16, ele diz: as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Asaf foi quem escreveu o Salmo 77. Ele disse que enquanto ele se preocupava e se queixava da sua situação, o espírito dele desfalecia. Ele não tinha paz, ele não dormia, vivia perturbado. Mas quando ele começou a trazer à memória
os grandes feitos do Senhor no passado, como Deus havia livrado o povo tantas vezes, quando ele começou a trazer isso à memória, ele se aquietou. E no versículo 16 ele diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. No sentido bíblico, as águas, o mar, simboliza o mundo espiritual. Os demônios, quando veem que você invoca ao Senhor, eles tremem. O inferno se abala diante da presença do Todo-Poderoso. O inimigo cai por terra e perde a batalha, quando nós exercemos a nossa fé em Deus. Tudo o que você precisa fazer é ser forte na fé. Quando o diabo trouxer alguma preocupação para você, recuse de imediato. Diga para ele: eu não tenho esse problema. Coloque a partir de hoje no seu coração o propósito de viver pela fé. O meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então coloque no coração: eu vou viver pela fé. Eu vou praticar a palavra. Aquilo que eu aprendi na Bíblia, eu vou agir, eu vou fazer. E você vai ver o que vai acontecer. Tudo é possível àquele que crê. Foi o que Jesus disse. Agora, para terminar, eu quero deixar para você um versículo da Bíblia que é para você meditar nele. É para você meditar nele. Marca, anote esse versículo para você meditar nele. Sempre que você for orar, lembre-se deste versículo. Está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 16. O versículo é o 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, ou os seus olhos percorrem toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Irmão, tenha o coração perfeito para com Deus. O Senhor vê tudo, Ele sabe tudo a nosso respeito. E diz aqui que Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então preste atenção, que é para você não entender errado. Porque aqui não diz que Deus só vai atender as pessoas que são perfeitas, não. Está dizendo que Deus é forte com aquelas cujo coração é perfeito para com Ele. Então veja bem, ainda que até neste momento você tenha feito as piores coisas do mundo, se nesse momento você abrir o seu coração, confessar seus erros a Deus, se arrepender de verdade, pedir misericórdia, Ele vai te ouvir, vai te perdoar e vai se mostrar forte e poderoso para contigo, para te livrar de todo o sofrimento e de toda opressão maligna. Coração perfeito é aquele coração que é sincero com Deus, que não tenta encobrir erro, mas que reconhece as falhas e busca a ajuda de Deus para se libertar delas. Tenha o seu coração perfeito para com Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos então, Senhor Deus. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem te não temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todos os povos virão a ti, se prostrarão aos teus pés, diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu me coloco diante de ti agora em oração, por todas essas pessoas que estão me assistindo. Eu intercedo por elas. Pessoas que têm acompanhado pelo YouTube, pelo Facebook, mesmo essa que descobriu hoje esse canal, por acaso. Hoje ela está diante da tua face e está dizendo: Senhor, me ajuda. Pai, eu oro por essa pessoa que está passando por uma tribulação, essa que está enfrentando uma crise, essa que está no meio de uma tempestade, Senhor.
que está desesperançosa, que não sabe mais o que fazer para resolver a situação. Oh meu Deus, vem envolver essa pessoa com a tua presença. Essa que está buscando a tua face nesse momento. E Pai, eu te peço isso porque eu sei que tu jamais desampara aqueles que te buscam. Sim, todos aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, meu Deus, envia o teu poder agora para destruir toda a obra do inferno na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu paraliso agora toda a obra do mal na sua vida. Eu desfaço toda a bruxaria, toda a magia, todo o trabalho feito, amarro todo o espírito de enfermidade que tem atacado essa vida, mando que saia daí agora em nome de Jesus Cristo. E eu falo em nome de Jesus e ordeno a essa dormência na mão esquerda, essa dor nas costas, a dor na coluna, o problema na garganta, a goma na boca, o catarro, a boca seca, a fraqueza, a bambeza nas pernas, a infecção, a inflamação, o problema nos nervos, nos músculos, no sangue, saia daí em nome de Jesus, você, espírito dessa doença autoimune. Você que tem se alimentado do organismo dessa pessoa, está amarrado em nome de Jesus. Você que ganhou um trabalho na Mata Virgem, no cemitério, nas cataratas, na encruzilhada, para entrar na vida dessa pessoa e acabar com a felicidade dela. Em nome de Jesus está desfeito o teu trabalho. Eu paraliso a tua ação, eu desfaço a tua obra, eu destruo você, micróbio, vírus, bactéria. Em nome de Jesus, eu coloco um ponto final na tua ação, na tua obra. Está desfeito o teu mal e sai em nome de Jesus Cristo. Pai, em teu nome, eu declaro que este corpo, essa pessoa que orou comigo, está curada, liberta e abençoada, para a tua glória e teu louvor. Em nome de Jesus, assim seja. Permaneça com os teus olhos fechados, levante a tua mão ao céu agora, eu vou invocar a proteção de Deus sobre você. E eu te abençoo dizendo, o Senhor te ouça quando clamares, e envie a ti o socorro. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo te fortaleça, te conceda segundo o teu coração e cumpra em ti a sua vontade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Diga assim seja. Graças a Deus. Pode abrir os olhos.